Oi, tudo bem com vocês? É o que eu desejo. Receba aí o meu abraço bem caloroso a todos vocês que têm curtido, comentado e você que está assistindo essa aula, mesmo que seja pela primeira vez. Onde esse vídeo chegar, que você seja abençoado por Deus, independente de qual seja a sua religião. Desejo que tudo de bom te aconteça. O título da aula de hoje é demonstrar que se importa e se preocupa. E os conceitos a serem trabalhados hoje é empatia e compaixão. Vamos definir o que é a compaixão e distinguir a compaixão da empatia. Desde os primórdios, a humanidade foi ensinada a viver uma competição. E até hoje ainda existe essa competição. Se você observar, já começa na educação, né? Nos processos seletivos, né? Os concursos públicos. Não existe aquela coisa de um ajudar o outro, existe aquela coisa de um vencer o outro, né? E na questão também profissional, na questão do trabalho, muitas pessoas vão procurar emprego, se não passar na entrevista de emprego, se não tiver tal curso, se não tiver tal estudo, então tudo é uma competição. Porém, depois da pandemia, eu acredito que Papai do Céu olhou lá de cima e falou assim: eu preciso fazer algo para que os meus filhos se tornem mais humanos. Foi então que aconteceram muitas tragédias. Pessoas depressivas, crianças também depressivas e pessoas que tiraram suas vidas. Quantas e quantas pessoas não tiraram suas vidas na pandemia, não é verdade? Foi aí que se sentiu a necessidade de se trabalhar as competências emocional. Os psicólogos, a neurociência estudou essa parte e percebeu que poderia ser trabalhada, né? As competências emocionais poderiam ser trabalhadas. E as competências emocionais sendo trabalhadas, desde criança, o ser humano pode se tornar melhor. Não sei se o mundo pode se tornar melhor, mas o ser humano pode ser ter mais compaixão com o outro, se preocupar mais com o outro, não pensar só no meu, primeiro eu. O ser humano precisa aprender a ser solidário, ser gentil, ter compaixão, ter empatia, né? O ser humano precisa aprender a praticar a caridade para que possa se sentir bem, né? O ser humano precisa ter um prazer de fazer a caridade, de praticar a caridade, de fazer o outro se sentir bem. Aí nós estamos começando a caminhar para um mundo melhor. E também evitar doenças emocionais, doenças psicossomáticas, né? Então, com o estudo dos psicólogos, dos grandes psicólogos, foi se vendo que dava para ser trabalhado isso. E foi aí que as escolas resolveram trabalhar um dos projetos da Escola Estadual de São Paulo, que eu achei muito importante. Trabalhei por mais de 10 anos como professora do estado de São Paulo. Hoje eu não sou mais professora do estado de São Paulo, trabalho em uma prefeitura aqui próxima da minha cidade, porém eu não deixei de trabalhar o projeto de convivência, porque achei muito importante, é muito rico, não só para o professor, não só para o aluno, mas é importante para o ser humano em si. E depois disso, eu comecei a ler
E eu acho importante passar para vocês. E é por isso que eu quero mostrar para vocês um livro que você vai testar a sua sensibilidade, você vai aprender a trabalhar com as pessoas sensíveis demais, a lidar com essas pessoas e também você vai saber o seu grau de sensibilidade. Como que esse é o livro que eu falo para vocês. Aqui está falando, o título desse livro é Pessoas Altamente Sensíveis. E aqui está indicando como lidar com o excesso de estímulos emocionais e usar sensibilidade. E logo na capa eu já achei importante, porque fala que o livro mostra o impacto da sensibilidade em sua história pessoal, sua carreira, seus relacionamentos, sua vida interior, além de oferecer conselhos sobre problemas típicos das pessoas altamente sensíveis. E aqui, na página 12, você vai ver, também está explicando sobre o autoconhecimento, ou seja, isso é importante, você vai se autoconhecer. Tem aqui também a ressignificação, né? Olha, tem muita coisa importante aqui que você vai aprender sobre você, entendeu? Aqui ela está falando sobre ela e você vai também aprender a identificar sobre você e sobre as pessoas que estão ao teu lado. Olha só. Na página 18 desse livro, você vai saber se você é altamente sensível, vai fazer um teste. E aqui você vai marcar se é verdadeiro ou falso diante dessas perguntas. E aí, dependendo do tanto de verdadeiro e falso que tiver, você vai ver o grau da sua sensibilidade, como que está. Olha aqui, ó, são 2 páginas. Aqui continua esse teste. E aí, se você quiser, né, eu fiquei parada, dá para você tirar um print. Aqui nessa parte está falando sobre estímulos, explicando o que é uma estimulação. Se você quiser, pode tirar um print. E uma coisa que eu achei importante também aqui é essa parte que diz valorize sua sensibilidade. Olha só o que ela fala aqui. Pense nas tantas vezes que sua sensibilidade poupou você ou outra pessoa de sofrimentos grandes, perdas ou até morte. O título da aula de hoje é demonstrar que se importa e se preocupa. E os conceitos a serem trabalhados hoje é empatia e compaixão. Vamos definir o que é a compaixão e distinguir a compaixão da empatia. Olha só. Veja bem. As pessoas se sentem melhor quando demonstramos que nos preocupamos e nos importamos com elas. O objetivo dessa aula é que os estudantes sejam capazes de perceber que ouvir falar palavras bondosas e ajudar são formas de mostrar que se importam com os outros. Demonstrar que se importa e ajudar o outro em resposta à situação de conflitos. Na última aula, nós falamos como as pessoas se sentem quando praticamos coisas mesmo sem querer, ou seja, quando se faz algo por acidente. Aprendemos o que fazer e quais palavras utilizar quando isso acontecer. Na aula de hoje, nós vamos praticar um pouquinho da empatia e a compaixão. Nos outros vídeos eu já falei sobre a empatia, já falei sobre as emoções, é só você olhar aí no canal que você vai ver sobre o respeito, são várias aulas. Hoje é a 11ª aula, ou seja, já tem 10 aulas no canal e agora mais uma 11ª, né? Então vamos relembrar aí um pouquinho. A empatia é sentir que a outra pessoa, né, sentir o que a outra pessoa sente. Ou seja, se colocar no lugar do outro
tentando viver aquilo que aquela pessoa está vivendo, imaginando você vivendo aquela situação. É dessa forma que é se colocar no lugar do outro, imaginando você naquela situação, certo? E a compaixão e a empatia são ações, né? São ações, né, que vai nos levar a transformar aquele estado de sofrimento que aquela pessoa está passando. Portanto, a empatia e a compaixão são ações. A compaixão é você ver o mundo de acordo com as suas lentes. Você entende como ela se sente e você faz algo a respeito. Não basta você entender, não basta você ter aquela empatia de compreender o que a pessoa está sentindo, mas você ter a compaixão de praticar a caridade, de praticar algo que possa transformar aquela situação. Então, vamos ver se ficou claro? A empatia é eu me colocar no lugar do outro. É eu sentir e entender, compreender o sentimento do outro. E a compaixão é eu ajudar o outro a sair daquele estado de sofrimento, certo? A resolver aquela situação. Entendido? Na empatia, nós temos a capacidade que vem anterior da compaixão. Ficou claro isso? Ou seja, para praticar a compaixão, primeiro eu tenho a empatia. E para praticar a compaixão, eu preciso me conectar, né? Me conectar com o outro e desenvolver a habilidade de compreender a situação do outro, entender o sofrimento do outro e então fazer algo para mudar aquela situação. Porque eu posso ter empatia, eu posso falar e ficar no meu lugar e não fazer nada. E isso, só ter a empatia não vai resolver. Só vai resolver se eu tiver a compaixão juntas. Esse estudo que eu fiz, além do livro que eu mostrei para vocês, eu também estudei um pouco sobre o psicólogo Leonardo Silva e ele fala com as seguintes palavras: que para ajudar o outro é necessário juntar os dois conceitos para poder sondar e entender qual é a necessidade do outro para que eu possa oferecer o que ele realmente está precisando. Não para fortalecer o meu ego, de eu querer postar nas redes sociais que eu estou ajudando, que eu estou fazendo caridade. Não para fortalecer o meu ego. A necessidade agora é de ajudar o outro, é de ter compaixão com o outro, é de realmente fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Aí é praticar a compaixão, certo? E se eu me coloco à disposição para ajudar o outro, no entanto, essa atitude está conectada com a capacidade de compreender o estado em que o outro está vivendo e poder ajudar no que realmente ele precisa. Memorize alguém bem especial na sua vida agora. Imagine essa pessoa na sua frente agora, de olhos fechados. Imaginou? Agora imagine essa pessoa em uma situação difícil. Imagine essa pessoa com uma doença contagiosa ou uma outra coisa difícil, uma situação, sei lá, que ele esteja no mar, que ele não sabe nadar, uma situação assim totalmente difícil, não sei. Eu estou colocando coisas assim que talvez seja até bobas, mas nós temos assim situações bem, né, mais próximas que acontecem sempre na nossa vida. Imagine aí uma situação que você acha que seria muito difícil para essa pessoa passar. Como é que você se sentiu vendo essa pessoa sofrendo? Agora está na hora de você abrir os olhos,
Coloque aí nos comentários o que você sentiu quando você imaginou essa pessoa que você tanto ama sofrendo. E depois, me diga o que você poderia fazer ou pode fazer no caso de uma pessoa que você ama estar passando por uma situação muito difícil assim. Eu vou aguardar o seu comentário, certo? A primeira resposta que você vai colocar, ela significa o ato da empatia. E a segunda resposta é o ato da compaixão, certo? Vou aguardar seus comentários aí. E agora, vamos para o livro do projeto de convivência e vamos ver qual é a história de hoje. Hora da história. Observe bem a imagem que você está vendo aí na tela. A história de hoje é sobre o Beto. O Beto chegou na escola super animado para contar para os amigos sobre sua concha especial. Assim que ele encontrou os meninos, foi logo começando a contar. Mas na hora que ele ia falar a parte mais legal, ele começou a gaguejar e não conseguiu dizer mais nada direito. Ele se afastou de seus amigos, seu rosto foi ficando cada vez mais vermelho e ele começou a se sentir um pouco quente. Ele resolveu sentar e ficou quieto, sem conseguir falar todas as coisas que ele queria dizer. Lara, a amiga do Beto, foi se sentar do lado dele. Ela colocou a mão no ombro dele e olhou para o seu rosto. Pense como Beto se sentiu quando ele começou a gaguejar e não conseguiu mais falar. Agora eu vou pedir para vocês que façam a expressão de vergonha. Ombros baixos, olhando para baixo. Pensem aí. Passa de frente do espelho e veja como fica uma pessoa quando está triste, né? Cabeça baixa. Olha o Beto aí, como ele está. Ele está com a cabeça baixa, os ombros baixos, né? Olhando sempre para baixo, triste, envergonhado, não é verdade? Quais os sinais que fizeram vocês reconhecer que ele estava com vergonha? Você que observou aí na imagem e percebeu que Beto estava com vergonha, quais foram os sinais que vocês conseguiram entender? Agora, como vocês acham que a Lara se sentiu quando viu Beto naquela situação? Observe. Ela se sentiu preocupada, né? O que mais você acharia? O que mais você colocaria? Quando alguém que a gente gosta está triste, a gente também fica triste, né? Quais os sinais que contei na história que mostra que Lara estava preocupada com Beto? Você saberia me colocar agora? A primeira coisa foi ela se sentar ao lado do Beto, né? Ela saiu de perto das outras pessoas, porque o Beto foi se sentar separado, sozinho lá. E a Lara foi procurar o Beto e foi se sentar ao lado dele, né? E colocou a mão no ombro dele. Isso já é um sinal que ela teve empatia pelo Beto, né? Ela também praticou o ato da gentileza. A Lara foi para o lado do Beto e pediu para ele contar mais sobre a sua concha. Ouvir é algo que Lara pode fazer para demonstrar que se importa com Beto. Isso é o que você pode fazer quando você realmente quer ajudar alguém. Primeiro você precisa ouvir aquela pessoa para poder saber, né, o que você pode fazer
Você ouvindo, você está praticando a empatia. E quando você fazer algo por aquela pessoa, você está praticando a compaixão, né? Oferecer ajuda são outras maneiras, né? O que diz aqui no livro. Repita as maneiras de demonstrar preocupação. Então, olha só. Quais são as maneiras de demonstrar preocupação? Ouvir, dizer palavras gentis e oferecer ajuda, né? Eu gostaria que você agora respondesse também aí nos comentários. Além do exercício que eu fiz com vocês aqui, eu gostaria de saber como você se sente quando alguém mostra que se importa com você. Como é que você se sente? Você poderia descrever para mim aí nos comentários? Não se esqueça que a compaixão é a empatia em ação. E para demonstrar compaixão, você pode perguntar: como posso ajudar? E o que seria ser gentil? O que você acha que é ser gentil? Professores, esse é o exercício que está no livro do projeto de convivência, Como Praticar a Compaixão. E aí você pode tirar o print se você quiser, certo? Agora que você já aprendeu que as pessoas se sentem melhor quando demonstramos que nos importamos com elas, faça um desenho de você ajudando um colega. Prontinho, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e não se esqueça que a Proeli está sempre trazendo aulas diversificadas. Conto com você para dar o seu like se você gostou e pode compartilhar com quem você sentir no coração. Um grande beijo e até a próxima.